Durante séculos, o estudo do comportamento humano foi dominado pela introspecção, um foco nos pensamentos e sentimentos internos. Então veio o behaviorismo, focando apenas em comportamentos observáveis. Essa mudança levou a muitos avanços na compreensão do comportamento. Em resposta a críticas, B. F. Skinner propôs o behaviorismo radical. Ele entende estados internos como comportamentos moldados por forças ambientais. Em Sobre o Behaviorismo, Skinner aprofunda esses conceitos. Imagine o seguinte: você vê uma maçã vermelha sobre a mesa. A psicologia tradicional descreve isso como seu cérebro processando informações sobre a maçã. O behaviorismo radical de Skinner oferece uma perspectiva diferente. Ele argumenta que a percepção é uma resposta ativa ao ambiente, moldada por nossa história de interações com objetos semelhantes. Essa resposta aprendida é o que chamamos de percepção. Experiências passadas influenciam como percebemos e interagimos com maçãs. A linguagem é indiscutivelmente uma das características mais definidoras da humanidade. Ela nos permite comunicar ideias complexas, compartilhar histórias e construir sociedades. Mas como essa incrível habilidade surgiu? Skinner, em sua análise do comportamento verbal, argumenta que a linguagem, como qualquer outro comportamento, é moldada por suas consequências. Desde nossas primeiras interações, aprendemos a associar certos sons a objetos ou ações específicas. Um bebê pode dizer "mamãe" e receber um abraço quente, reforçando o uso dessa palavra na presença de sua mãe. À medida que crescemos, nosso repertório verbal se expande e aprendemos estruturas gramaticais mais complexas por meio da interação constante e feedback de nosso ambiente. Essa dança contínua entre nosso comportamento verbal e as respostas que ele provoca molda nosso desenvolvimento da linguagem e, finalmente, nossa capacidade de comunicação eficaz. Pensamentos, memórias e emoções, os blocos de construção do nosso mundo interior, são frequentemente vistos como separados do nosso comportamento exterior. Skinner desafia essa dicotomia, argumentando que o próprio pensar é uma forma de comportamento. Assim como nossas ações externas, nossos pensamentos são influenciados por experiências passadas e suas consequências. Imagine que você se depara com um problema. Ao ponderar sobre as possíveis soluções, diferentes pensamentos surgem, alguns úteis, outros não. Os pensamentos que levam a resultados favoráveis, como resolver o problema de forma eficaz, têm maior probabilidade de se repetirem em situações semelhantes. Dessa forma, pensar se torna um processo de tentativa e erro encoberto, moldado pelos mesmos princípios de reforço que governam nosso comportamento manifesto. O behaviorismo radical de Skinner, embora baseado nos princípios do behaviorismo, ofereceu um afastamento radical das visões tradicionais. Ao estender os princípios de reforço aos processos cognitivos, Skinner desafiou a noção predominante de que pensamentos e sentimentos eram entidades misteriosas além do estudo científico. Ele argumentou que esses eventos internos não eram causas do comportamento, mas sim comportamentos em si, sujeitos às mesmas influências ambientais que qualquer outra ação. Essa perspectiva mudou o foco da busca por causas internas do comportamento para a compreensão dos fatores ambientais que moldam nossos mundos interno e externo. Abriu novos caminhos para investigar e potencialmente influenciar até mesmo os comportamentos humanos mais complexos, incluindo linguagem, pensamento e emoção. A ciência do comportamento, observação e experimentação. Um elemento central da abordagem de Skinner foi um compromisso rigoroso com a metodologia científica. Ele acreditava que entender o comportamento, tanto interno quanto externo, exigia observação e experimentação cuidadosas. Inspirado pelo sucesso das ciências naturais, Skinner defendia uma abordagem sistemática para o estudo do comportamento.
Ele enfatizou a importância de experimentos controlados, onde as variáveis pudessem ser cuidadosamente manipuladas para determinar seu efeito no comportamento. Essa ênfase na evidência empírica e na metodologia rigorosa permitiu que Skinner e seus seguidores fizessem avanços significativos na compreensão dos princípios da aprendizagem e da mudança de comportamento. O desenvolvimento da caixa de Skinner, um ambiente controlado para estudar o comportamento animal, exemplifica esse compromisso com o rigor científico. Moldando nossas ações. O impacto do reforço. No cerne do behaviorismo radical de Skinner está o conceito de reforço. Ele argumentou que os comportamentos são moldados por suas consequências. Quando um comportamento leva a um resultado positivo, é mais provável que se repita no futuro. Por outro lado, comportamentos que levam a consequências negativas têm menos probabilidade de ocorrer novamente. Esse princípio simples, mas poderoso, conhecido como condicionamento operante, tem implicações profundas para a compreensão de como aprendemos e nos adaptamos ao nosso ambiente. Skinner identificou diferentes tipos de reforço, incluindo reforço positivo, reforço negativo e punição. Ele demonstrou como essas diferentes consequências poderiam ser usadas para aumentar comportamentos desejáveis, diminuir comportamentos indesejáveis e até mesmo moldar comportamentos novos e complexos. Além do indivíduo, behaviorismo radical na sociedade. O trabalho de Skinner se estendeu além do indivíduo, explorando as implicações do behaviorismo radical para a sociedade como um todo. Ele acreditava que os mesmos princípios de reforço que moldam o comportamento individual poderiam ser aplicados para entender e potencialmente melhorar os sistemas sociais. Em seu romance utópico, Walden 2, Skinner apresentou uma sociedade fictícia projetada em torno dos princípios do behaviorismo. Embora controverso, o romance gerou debate sobre o papel do design ambiental e o potencial do uso da ciência comportamental para criar uma sociedade mais justa e equitativa. As ideias de Skinner tiveram um impacto significativo em vários campos, incluindo educação, terapia e gestão organizacional, oferecendo estratégias práticas para promover mudanças comportamentais positivas. Um legado duradouro. A influência contínua de Skinner. O behaviorismo radical de B.F. Skinner continua sendo uma força significativa na psicologia e além. Sua ênfase no comportamento observável, a importância das influências ambientais e o poder do reforço continuam a moldar nossa compreensão da aprendizagem e da mudança de comportamento. Embora não seja isento de críticas, o trabalho de Skinner deixou uma marca inegável no campo, fornecendo insights valiosos sobre as complexidades do comportamento humano. Suas teorias continuam sendo refinadas e expandidas por pesquisadores hoje, contribuindo para avanços em áreas como educação, terapia e desenvolvimento organizacional. O legado de Skinner está em seu compromisso inabalável com uma abordagem científica para entender o comportamento e sua crença duradoura no poder da aprendizagem e da mudança. Abraçando uma nova perspectiva. O behaviorismo radical de Skinner, embora inicialmente recebido com resistência, ofereceu uma perspectiva inovadora sobre a mente humana. Ao ver os pensamentos e sentimentos não como entidades misteriosas, mas como comportamentos em si, moldados pelos mesmos princípios de nossas ações externas, Skinner abriu novos caminhos para a compreensão e influência até mesmo das experiências humanas mais complexas. Seu trabalho continua a desafiar as noções tradicionais de livre-arbítrio e autodeterminação, levando-nos a considerar as maneiras profundas pelas quais nosso ambiente molda quem somos.